sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder te acolher aqui na primeira sexta-feira do mês de maio já. É o dia de caminharmos com Santa Faustina, de ler o seu diário, de nos aprofundar, de mergulhar, de adentrar nessa preciosidade que é a Divina Misericórdia e assim aperfeiçoarmos nessa devoção, de propagar, de cada vez mais ser devoto da Divina Misericórdia. Então, primeira sexta-feira de maio, dia de repararmos o coração de Jesus, que sangra tanto pelos pecadores. Então, tem a devoção das primeiras sextas-feiras do mês. Amanhã são os primeiros sábados. Então, permanece aí na sua vida devocional, reparando os pecados e vivendo retamente. Amém? Hoje nós vamos prosseguir no número 113 do diário. Então, se você tem ele, já pega o seu diário nas suas mãos, para que a gente possa prosseguir. Então vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração a Santa Faustina. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Então, com o diário em mãos, vamos partir do número 113 e diz assim: e novamente quero recomendar 3 coisas à alma que deseja decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Então, se você tem o diário, já grifa, e você que não tem, anota essas dicas de Santa Faustina. Primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue à força derramar na alma aquilo que deseja, se a alma não for sincera e aberta. A alma insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual, e o próprio Senhor não se comunica a essa alma no nível mais elevado, porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Ou seja, se na confissão, no momento que eu for me confessar, eu ficar com vergonha, com reserva, esse pecado aqui, eu não vou contar não. Esse pecado aqui, não é tão pecado assim, não vou falar também não. Se você não for sincera, você está enganando a si mesmo, você está enganando a Deus, porque Ele está vendo, Ele sabe. Muitas das vezes aquilo que impede de crescermos espiritualmente é justamente a gente viver essas inverdades, é viver com uma máscara. Então isso bloqueia a graça de Deus na nossa vida. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo que possa curar. É por isso que eu nunca vou cansar de falar. Reze a ladainha da humildade. Quem me segue aqui já sabe. Reze a ladainha da humildade. Porque humildade é algo muito difícil. Não é tão simples assim, não. No tempo da quaresma, nós fizemos o itinerário quaresmal e tinha dias que a gente rezava a ladainha e rezava o terço da humildade. E ali a gente refletiu muitas coisas, porque não é fácil. E aqui eu não estou falando de quem é humilde, de que mora em determinado lugar, porque usa roupa tal, não é nada disso. É
uma característica da pessoa, dela ser humilde ou não. Tipo, fizeram raiva a você. Você tem a humildade de ir lá conversar com a pessoa, de pedir desculpa, de pedir perdão, de reconhecer que errou? Ou mesmo que você não tenha errado, de ir até a pessoa e falar assim, poxa, o que você fez me magoou, né? Se abrir ali. Eu sei que você corre o risco de a pessoa se dobrar ou da pessoa mais ainda te ofender. É o risco. Mas a gente precisa tomar essa atitude, não esperar do outro. E muitas das vezes eu sei, quando eu e meu esposo se desentende, eu fico esperando ele vir. Eu não tenho atitude da humildade de ir. Eu não tenho atitude, às vezes, de reconhecer o meu erro. Então, isso é uma falsa humildade. Então, humildade não é só a questão de, que eu falava, né, de roupa, de lugar, enfim. É o comportamento. E isso já é uma reflexão para nós. Será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sei ir ao encontro do outro realmente? Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grande desgraça. Não progredirá na perfeição, nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. Percebe que Santa Faustina não está passando a mão na cabeça? Ela é direta. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô cada vez mais apaixonada por Santa Faustina, cada vez apaixonada pelos seus ensinamentos, porque ele é direto, é claro. 3 coisas, vou repetir, 3 coisas para tirar proveito da confissão. Primeiro, sinceridade e abertura. Ser sincero e ter uma abertura para que não haja nenhuma resistência dentro de você. Segundo, humildade. E terceiro, obediência. Pronto? Ela é direta. Essas 3 coisas é a fórmula para você ter as graças de Deus. Porque se você ficar de milindre, se você ficar resistente, se você quiser camuflar, quiser dar aquela tapeada achando que vai enganar Deus, não vai. Para que a gente possa ter uma vida que vai nos levar a uma ascese, né, um crescimento na fé, nós precisamos disso. De sermos humildes, ser obediente e sermos sinceros. Porque para Deus a gente não esconde. Não esconde. Vamos continuar no número 114. Como são agradáveis os hinos entoados por uma alma sofredora. Todo o céu se encanta com uma alma assim, especialmente quando provada por Deus, entoa-lhe seus saudosos lamentos. Grande é sua beleza, porque ela provém de Deus. Caminha pelo deserto da vida, ferida pelo amor de Deus, ela toca a terra apenas com um dos pés. Como nós precisamos ser instrumentos também de louvor. Às vezes a gente só pede, às vezes a gente só cobra, às vezes a gente se cobra, mas a gente também é instrumento de louvor. Para agradecer, para render graças. Olha assim para a natureza e agradece a lindeza que é, o passarinho que canta. Você tem essa experiência se você está em algum lugar, passando por uma estrada que você vê algo bonito, você louva ali ao Senhor, agradece por ver a lua, as estrelas, o arco-íris, a chuva que cai, sabe? Essas coisas da natureza, mas também louvar a Deus pelo dom da vida. Como nós precisamos praticar isso? Que a gente acaba esquecendo. Às vezes a gente só lembra quando alguém fala. Às vezes a gente já amanhece pedindo, ao invés de agradecer. Número 115. A alma, quando sai desses tormentos, torna-se profundamente humilde e de grande pureza. Ela, como
que, sem refletir, sabe agora melhor o que lhe convém fazer em determinado momento e ao que deve renunciar. Sente o mais leve toque da graça e é extremamente fiel a Deus. Ela conhece a Deus de longe e nele se alegra continuamente. Descobre-o imediatamente nas outras almas, sobretudo naquelas que a rodeiam. A alma é purificada pelo próprio Deus. Deus, como Espírito puro, encaminha a alma para uma vida puramente espiritual. Foi o próprio Deus quem preparou e purificou essa alma, ou seja, que a tornou capaz de uma estreita convivência com Ele. Ela permanece na união espiritual com o Senhor, num amoroso repouso. Fala com o Senhor sem se expressar através dos sentidos. É assim que eu e você precisamos, né? Sem muito rodeios para falar com Deus, sermos sinceros. Ter aquela convivência de amizade. O nosso relacionamento com o Senhor precisa ser assim. Às vezes a gente tem mais intimidade de falar as coisas para um amigo, para uma amiga, do que para Deus. Para Deus a gente fica com vergonha, fica com receio. Ele vai nos ouvir. Nunca se preocupe, Deus sempre vai nos ouvir. Ou ele vai concordar ou ele vai discordar, mas ele sempre vai nos ouvir. Agora vamos dar um pulo e vamos lá para o número 118 do diário. Vai falar da língua de novo vai falar da língua. A língua é um membro pequeno, mas realiza grandes coisas. A religiosa que não sabe calar-se nunca atingirá a santidade, ou seja, jamais será santa. Que não se iluda, a não ser que através dela esteja falando o Espírito de Deus. Neste caso, não é permitido calar-se. Mas para ouvir a voz de Deus é preciso ter o silêncio na alma e permanecer em silêncio. Não como um silêncio sombrio, mas com um silêncio na alma, isto é, estar recolhido em Deus. Pode-se falar muito e não interromper o silêncio, e ao contrário, pode-se falar pouco e sempre romper o silêncio. Que dano irreparável implica a inobservância do silêncio. Faz-se um grande mal ao próximo, porém ainda maior à própria alma. Fazer silêncio. Eu dava o exemplo aqui na semana passada, acho que foi semana passada que eu falava que eu tinha vontade de participar de um retiro de silêncio. Às vezes dentro da sua casa você pode experimentar isso. É um desafio. Mas você já fez a experiência de silenciar para ouvir a Deus? De ir até a igreja, simplesmente não falar nada, só ficar olhando para Jesus, deixar que, se Ele quiser falar, Ele fala, se Ele quiser te mostrar, Ele te mostra alguma coisa. Você já fez essa experiência? A nossa vida de oração, ela se comunica assim. Muitas vezes falada, mas muitas vezes meditada. Mas muitas vezes também em silêncio. Total, silêncio total. Eu sei que isso às vezes até incomoda. Às vezes isso acaba abrindo a brecha para você pensar em outras coisas. Os santos, a maioria fala sobre essa questão de fazer silêncio. É claro que para quem é um consagrado, que vive ali na vida religiosa, para eles são mais fáceis, porque tem os momentos próprios que eles precisam fazer essa contemplação. E para quem é leigo, que vive aí na sua rotina de trabalho, de casa, de cuidar de casa, de cuidar de filho, fica mais difícil. Mas nós precisamos fazer essa experiência. Pode não ser todos os dias, mas de vez em quando, ou uma vez na semana, tirar esse momento assim, né, do silêncio, ali, ficar 10 minutinhos de silêncio. Você pode olhar para uma imagem, um crucifixo, uma foto, né, que seja de Jesus, de Nossa Senhora, justamente para te ajudar a refletir e a entrar em silêncio, né? Fica a dica. Mas por que a importância do silêncio? Porque muitas das vezes
É quando a gente vai deixar assentar as coisas, porque muitas vezes cometemos o pecado da língua, daquilo que falamos, né? Já refletimos sobre isso. Vamos continuar no número 119. Do meu ponto de vista e experiência, a regra do silêncio deveria estar em primeiro lugar. Deus não se comunica a uma tagarela. Você é tagarela? Você gosta de falar? É preciso silenciar. Como o zangão na colmeia, zumbe muito, mas não fabrica mel. A alma tagarela é vazia interiormente. Não há nela nem virtudes sólidas, nem familiaridade com Deus. Não há nela condições para levar uma vida mais profunda, para doce paz e silêncio, em que reside Deus. A alma que não saboreou a doçura do silêncio interior é um espírito inquieto e perturba o silêncio dos outros. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Olha aí, ó. Olha isso aí que Santa Faustina acabou de dizer para nós. Vi muitas almas nos abismos do inferno por não terem observado o silêncio. Elas mesmas me disseram isso quando lhes perguntei qual tinha sido a causa da sua perdição. Eram almas religiosas. Meu Deus, que grande dor! Pois afinal poderiam não apenas estar no céu, mas até mesmo serem santas. Nós precisamos silenciar quando as coisas estão tempestuosas à nossa volta. Quando há discussões, quando há dúvidas, quando há inquietações, nós precisamos silenciar, para que a gente não tome nenhuma atitude por impulso, pelo momento. Às vezes o silêncio não é só a questão de você ficar naquela falta de barulho, ou ir para um retiro, ficar em silêncio, não falar com ninguém, não ouvir nada, não falar nada. Mas é fazer silêncio nessas horas que é se calar, observar, deixar Deus ali te conduzir, te guiar. Então, fazer silêncio nessas horas é fundamental. No momento de crise, no momento de questionamentos, momento que está tudo turvo, que você não está conseguindo entender, que você não está tendo clareza, que você está inquieto, momento de silenciar. No momento de uma discussão, você está vendo que você está perdendo cada vez mais, ó, silencia. Que você está sendo injuriado, que você está sendo blasfemado, ó, silenciar. É difícil, é. Então percebe que o silêncio não é só para o momento total de deserto, mas também para esses momentos conturbados, para que a gente não venha pecar com a língua, para que a gente não venha fazer coisas que vai se arrepender depois, ou até coisas que vão nos prejudicar por não termos nos calado. Muito profundo isso, não é? Muito profundo. E continua: ó Jesus, misericórdia, tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena? Realmente não compreendo consciências assim. Conheci uma pessoa que, tendo sabido de certa coisa que dela se falava, adoeceu gravemente. E resultou disso que perdeu muito sangue e derramou muitas lágrimas. E esse triste resultado não foi causado por uma espada, mas apenas pela língua. Ó meu Jesus silencioso, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia, porque não sabemos fazer silêncio, porque não sabemos meditar, refletir, agimos pelo impulso. Nós precisamos desacelerar. Nessa sexta-feira, caminhando com Santa Faustina, a grande mensagem para cada um de nós é: desacelere. Eu não sei se é a sua realidade, mas o que o Espírito Santo me coloca nesse momento é isso: desacelerar, diminuir o ritmo, diminuir o passo. Você está muito afoito, sabe?
Às vezes a gente quer fazer mais do que está ao nosso alcance. Às vezes a gente quer fazer mais do que está na nossa realidade, nas nossas mãos. Sabe aquela expressão de abraçar o mundo? A gente não tem condições. Faça o que der, faça o que pode, mas faça bem, diz assim São Francisco. Faça pequenas coisas, faça bem. Faça aquilo que dá para fazer com empenho, carinho, dedicação. Não queira ir afoito e afobado e já cansado e porque se eu não fizer agora e porque tem que ser desse jeito e nessa hora. Você só vai se cansar. Então desacelere. Se você precisa desacelerar, tô até falando devagar para não embolar. Se você precisa fazer isso, faça uma revisão aí da sua vida, dos seus afazeres, o que você precisa colocar em ordem, o que você precisa diminuir o ritmo. Eu tô falando muitas coisas que relacionadas ao trabalho, mas pode ser coisas relacionadas à igreja, a estudo. Às vezes a gente quer... Eu me propus a ler mais esse ano. E às vezes tem dia que eu não dou conta de ler tudo que eu quero ler, de fazer tudo que eu quero fazer. E às vezes eu me sinto mal por isso. Mas aí porque chega o cansaço do corpo, da mente, né? Principalmente da mente. Tem dia que eu já não consigo mais ler. Às vezes eu não tô nem com sono e eu fico pensando assim, nossa, poderia estar lendo o livro que eu deixei de ler. Mas é porque eu não aguento, né? Os olhos não aguentam, a mente não aguenta parar para ler. Então, eu preciso desacelerar para poder dar conta. Então, uma ótima reflexão para essa sexta-feira. Vamos continuar agora no número 121. Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois dessas provas de fogo. A alma deleita-se com uma estreita união com Deus. Tem muitas visões sensitivas e intelectuais. Ouve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras. Mas apesar dessas graças, não se basta a si mesma. Sabe precisamente que, tendo-lhe Deus concedido tais dons, encontra-se exposta a diversos perigos e facilmente pode cair na ilusão. Deve pedir a Deus um diretor espiritual. Contudo, não apenas rezar pedindo um diretor, mas esforçar-se na procura de um guia que seja experiente, como o comandante que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha. Preste atenção nessa frase agora, muito, muito importante. A alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Grifa, copie essa frase no seu caderno de oração, que é muito importante. Eu vou repetir. Para que, se for preciso você voltar ao vídeo, você volta, você pausa para copiar. A alma que está unida com Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Não dá para fazer corpo mole. Eu vi um vídeo há um tempo atrás que mostrava, não lembro agora qual é o país, não sei se é Coreia, China, Japão, sei lá, é um lugar desse aí do pessoal com olho puxado. Olho puxado e cabelo liso. Que as crianças, desde pequena, as escolas são separadas. São escolas só para homens e escolas só para mulheres. E na escola só de homens, eles já são preparados desde pequenininhos ao combate. Eles vão para a escola para aprender as matérias, mas eles também aprendem sobre combate. E o vídeo mostrava as crianças, umas crianças já maiorzinha assim, deveria ter uns 9, 10 anos. E ela já aprendendo a manusear arma. Aí depois mostravam, na mesma faixa etária, elas já aprendendo sobre combate, sobre estratégia. E eu fiquei assim... E aí a pessoa falava, né? Enquanto os nossos jovens aqui no Brasil
ficam só vendo esses vídeos de 1 minuto, jovens de outros lugares já estão aprendendo a combater. E aquilo ali me deixou até assim, porque quantas crianças, né, contra os meninos ali, acabam tendo a sua mente ali contaminada e distorcida para o mal. Crescem, aquilo que a gente às vezes vê em filme, né, quando é filme que conta essas histórias de pessoas que são guerreiras, combatentes, pessoas que lutam, porque desde a infância foi aprendendo, desde a adolescência, então ali vai praticando e muitas das vezes viram ali os profissionais, né? Viram assassinos profissionais. Por quê? Vão sendo educados assim. A palavra de Deus fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Por quê? Nós, é claro que não vamos manusear armas, nem ter essas estratégias de guerras igual os soldados, mas a gente precisa nos preparar porque nós estamos numa luta espiritual. E como você tem se preparado para viver essa luta espiritual? Que você já trava. Todos os dias travamos uma batalha espiritual. E como você está se preparando? E como você combate isso? A gente precisa combater, rezar o terço, ó, resolve? Resolve, mas não é só o terço. Não estou menosprezando o terço, mas eu preciso estar unida a Jesus, buscando os sacramentos, me fortalecendo com a palavra, me fortalecendo com a Eucaristia. Eu preciso estar unida de todas as maneiras. Um bom soldado, um bom guerreiro vai estar munido com todas as armas que ele puder ter, senão ele vai perder. Ele vai chegar no campo de batalha e ele vai ser abatido. Então essa frase, ela vem para fechar. A alma que está unida com Deus deve ser preparada. E o que é ser preparada? É a formação, é essa busca dos sacramentos, é buscar ler bons livros, é buscar saber o que é combater no mundo espiritual, o que é oração estratégica, o que é oração espiritual. A gente precisa sair dessa superficialidade de achar que eu vou orar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e eu vou rezar só um Pai Nosso e tá bom. É claro que Padre Rufus falava que ele já fez exorcismo com apenas rezando um Pai Nosso. Mas é um homem que buscava, além de ser sacerdote, mas é um homem que buscava, que tinha virtude, morreu com ar de santidade. Então ele tinha autoridade para que mesmo no Pai Nosso ele fazia um exorcismo. E muitas das vezes o Pai Nosso que a gente reza não faz nem tremer uma folha. Então é preciso se preparar espiritualmente, buscar formação, buscar ouvir boas pregações, que aí você vai ouvindo e você vai aprendendo. Então vamos fechar aqui. Após essas purificações e provas, Deus permanece na alma de maneira especial. Todavia, a alma nem sempre colabora com essas graças. Não que ela mesma não queira trabalhar, mas porque encontra tão grandes dificuldades exteriores e interiores que é preciso realmente um milagre para que essa alma possa manter-se nessas alturas. Se você quer buscar essa intimidade com Deus, eu vou estar te ajudando no que eu posso, mas faça também a sua parte. Nada de corpo mole e vamos nos preparar, porque nós estamos no combate. A gente não só se prepara em combate espiritual quando chega a Quaresma de São Miguel, não. Não é. Todos os dias nós precisamos buscar. Amém? Vamos fazer a nossa oração final, a oração de Jesus misericordioso. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentativa e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração, e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós,
sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura na minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé. No vosso poder e bondade, se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus por mais um Caminhando com Santa Faustina. Que Santa Faustina possa rogar por nós e nos ajudar nessa nossa via de combate. Cada dia a gente possa buscar um pouco, amém? Convido você que tem o diário a reler os números que nós lemos hoje, para que você possa grifar, refletir um pouco mais, grifar as partes que te chamaram a atenção, transcrever para o seu caderno e ali meditar e fazer a sua meditação diante desse ensinamento de hoje. O que ficou mais forte para você? O que você aprendeu? O que você está aprendendo com essa caminhada com Santa Faustina? Partilhe aqui nos comentários, vou gostar de ler e assim o testemunho vai acontecendo, amém? Eu te espero nos próximos vídeos, fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, que os raios da Divina Misericórdia possam alcançar a sua vida, a sua casa, possa vir alcançar o seu coração, para que cada dia mais seja dele, totalmente dele. Que Santa Faustina rogue por nós. Jesus, eu confio em vós. Fica na paz.